Boa noite, amigos. Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma sexta-feira, graças a Deus, juntos para rezar um pouquinho, para evocar as nossas entidades e para homenagear São João Batista e o povo do Oriente e a vovó Faustina, que hoje é dia da vovó Faustina, não podemos esquecer. E com certeza minha mãe tem histórias para contar, porque eu, quando era pequeno, eu vou deixar para minha mãe abrir a nossa live contando como é que a vovó Faustina entrou na minha vida, né? E crescendo até os 7 anos, eu tive ainda muitos problemas de saúde. Era muito arteiro, muito danado. Caía, se machucava, quebrou dente. Eu tive problema de garganta, Teve problema de garganta, de ouvido. De tudo que foi coisa. Caiu no balanço, no camping, bateram com o balanço. E a minha principal médica era a vovó Faustina. Era a vovó Faustina. Um trabalho de ponteira, benzedura. Bronquite. Olha, era... Então, mas o fato é que o trabalho dessa médium, né, que eu carinhosamente chamo de tia Deli, né, dona Deli. Todos nós. E os anos de amor que ela dedicou à Umbanda e as crianças. Eram assim centenas de crianças que ela era madrinha, né, no terreiro do Birajara. Então, sempre tinha batizado, olha, praticamente todos os meses que eu me lembro da minha infância, todos os meses tinha batizado de criança, de recém-nascido, com a vovó Faustina que lá. Foi curado com... Sendo madrinha de batismo e batizando as crianças, né? Eu nasci em 81, então, os anos 80 todo, eu ia para a terreira junto com meus avós, junto com a minha mãe estava na faculdade junto com meus avós, eu via a vovó Faustina batizando inúmeras crianças, né? E hoje é dia dela, junto com o dia do povo do Oriente, né? Ao menos é assim que lá na terreira do Birajara tem essa tradição, que o dia da vovó Faustina é o dia do povo do Oriente. Eu não sei se provavelmente tenha sido esse dia que ela se manifestou pela primeira vez na médium, geralmente é essa data. Provavelmente. Né? Se o Vitor está nos assistindo, ele pode teclar e nos dizer se foi isso mesmo, mas acredito que sim. E nós, aqui no Terreiro do Sete Flechas, sempre, na Sexta-feira Santa, a gente faz a benzedura da vovó Faustina, né? Que é famosa aí. Mas hoje é o dia dela. E para abrir a nossa live, nós vamos abrir cantando o pontinho da vovó Faustina. E depois eu vou pedir para minha mãe... contar um pouquinho sobre São João Batista, sobre o povo do Oriente e sobre outros conhecimentos, né, que a minha mãe recolheu ao longo dos anos, em outras linhas da Umbanda que nós frequentamos, que foi a Umbanda esotérica, que traz outros conceitos que agregam, né? A gente não pratica aqui a Umbanda esotérica, não somos esotéricos, né? A nossa linha é a linha da Mãe Maria, mas não tem como não compartilhar algumas coisas belas que a gente aprende ao longo dos anos, né? Como dizia um professor meu, a nossa vida é uma colcha de retalhos, né? E cada pedacinho, cada retalhozinho é alguém que a gente conheceu, é uma história que a gente viveu. E a nossa vida é assim, uma colcha de retalhos. Então a gente é obrigado a compartilhar os retalhos do jeito que ele é, né? Então, com muito carinho, com muito amor, né? A minha mãe, que gosta muito dessa parte esotérica, estuda bastante a origem das palavras, a origem dos fonemas, ela adora essa parte linguística, né? A história das palavras. Histórica, linguística, antropológica. Então, essa parte, né? Ela gosta muito, né? Mitos, mística. Então, depois ela vai falar bastante para vocês, mas eu vou abrir então com o Pai Nosso e depois com o pontinho da vovó Faustina e depois a minha mãe é toda de vocês. Então quero convidar a todos para nós fazermos essa oração, a oração do Pai Nosso. Eu vou orar o Pai Nosso da Umbanda
e que nos seus lares, hoje o povo do Oriente, os caboclos, os guias, a entidade que rege nossa casa é o caboclo Estrela Guia, que é um caboclo do povo do Oriente. E eu peço a todas as entidades do povo do Oriente que estejam convosco, que estejam nas suas casas, especialmente a vovó Faustina, essa preta velha que tantos anos dedicou a sua vida, o seu trabalho, a sua humildade, e que ela esteja vibrando conosco nesse dia tão belo que é o dia de São João Batista, o dia do povo do Oriente. Pai nosso que estás nos céus, nos mares, nas matas, em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, o reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da Sagrada Cruz, aos pés do Divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje e sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dai-nos o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta de sabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Envia, Pai, um raio da tua divina complacência, luz e misericórdia para teus filhos pecadores que aqui labutam pelo bem da humanidade, nosso irmão. Que assim seja. Nós pedimos, Senhor, que esta prece se transforme num orvalho de luz, de saúde, e que possa chegar a todos os lares, a todos os hospitais, a todos os lugares onde houver um lamento de dor, em especial aos irmãos que sabemos que estão doentes, que possam se curar dos seus males físicos, mentais e espirituais. Que o nosso amor, a nossa energia potencializada pelo povo do Oriente, médicos, sábios do astral, possam levar aos irmãos que estão nos hospitais ou que estão em casa enfermos, possam levar saúde, possam levar a nossa vibração de encarnados transformada em saúde espiritual e material a estes irmãos. Saravá. Que assim seja. Saravá, vovó Faustina. Nós te pedimos ao cantar teu pontinho, Senhora, que vibre em nossos corações, em nossa memória, em nosso espírito, em nosso corpo emocional, a tua vibração de amor, de humildade, de carinho, de alegria. Venha conosco fazer essa festa, Senhora, a festa de São João, a festa do povo do Oriente e a festa da vovó Faustina. Saravá, preta velha. Vovó Faustina vem do Oriente, vovó Faustina vem trabalhar. Vovó Faustina vem do Oriente para seus filhos abençoar. Vovó Faustina vem do Oriente para seus filhos abençoar. Vovó Faustina vem do Oriente, vovó Faustina vem trabalhar. Vovó Faustina vem do Oriente para seus filhos abençoar. Vovó Faustina vem do Oriente para seus filhos abençoar. Salve, vovó Faustina. Vou dar um pausezinho só para poder mostrar para vocês 2 pontos. Espera aí. Pessoal, eu quero mostrar para vocês o ponto da vovó Faustina. Pode levantar a mãe. Só um pouquinho. Assim. São 7 estrelas, mais ou menos dispostas nesta ordem. E no centro tem uma estrela maior. Quem quiser copiar, copie. Eu tenho certeza. Ela soprou no meu ouvido aqui enquanto nós estávamos cantando o pontinho. Mostra meu ponto para que eles não esqueçam do meu ponto. Na primeira Sexta-feira Santa, que foi o primeiro vídeo que nós gravamos, uma menina de uns 6 ou 7 anos copiou o ponto da vovó Faustina num quadro negro com giz. E
tenho certeza que a avó Faustina sorriu nesse momento, porque uma criança em 2020 estava riscando o ponto dela num quadrinho infantil. E ela, como amava as crianças demais, tenho certeza que ela recebeu esse presente. Então, quem tiver uma criança em casa e quiser pedir para uma criança riscar o ponto, ou você quiser riscar o pontinho, para botar uma aguinha, um copinho d'água, para botar uma rodinha, ou para fazer uma vibração, né? Pode fazer, que eu tenho certeza que a avó Faustina vai abençoar. Pode guardar esse pontinho, mãe? Eu quero mostrar esse outro pontinho aqui, que é o pontinho do caboclo. Perdão. É assim, isso. O caboclo estrela guia, que é o caboclo chefe da casa, que também é para curas, né? São 2 triângulos sobrepostos, um hexagrama, e simboliza o povo do Oriente, é um dos símbolos do povo do Oriente. E agora eu vou aproveitar para passar a palavra para minha mãe e que ela possa fazer aí uma boa palestra para vocês e comentar algumas coisas bem legais. Eu preparei um texto para ser falado, mas vai acabar sendo lido mesmo. E trouxe o Evangelho que contempla com mais profundidade o Evangelho espírita, porque no Evangelho espírita São João Batista não é batizado de Jesus, não é citado. E nós estamos aqui para homenagear São João Batista. Então, assim, é o dia 24, né, de junho, e São João Batista nasceu, a mãe dele chamava Isabel, era a prima de Maria, mãe de Jesus, e o pai dele era Zacarias. O símbolo do povo hebreu é justamente aquela estrela ali, só que sem o preenchimento. Aqui ela está preenchida, né? Ela se diferencia da estrela de Davi apenas pelo preenchimento. A estrela de Davi são 2 triângulos. E eles pertenciam a várias tribos, 12 tribos, os hebreus. E os da família de Maria, Zacarias e Isabel eram antigos macabeus. Depois eles separaram-se como povos e é um povo só agora. O povo hebreu, eles não têm mais essas separações. O nascimento de João Batista, que eu já disse no dia, né, foi um acontecimento muito inusitado, porque eles não esperavam, nem Zacarias, nem Isabel, mais tempo, porque ela foi dada como estéril, dita, né, examinada pelos médicos curandeiros da época, que ela nunca teria filhos. E ela já estava, o que seria equivalente entrando na menopausa, então não teria mesmo que ter filhos. Mas ele foi visitado pelo arcanjo Gabriel, o mesmo que visitou Maria para anunciar a chegada de Jesus. E o Gabriel disse que Isabel teria um bebê, menino, que deveria se chamar João, e ele seria aquele que anunciaria a chegada do Messias. Aí o Zacarias ficou assim, mas como minha mulher é estéril e eu não entendo, mas eu vou obedecer. E ele ficou tão admirado que ficou sem falar por vários dias, naquele estado de euforia e ao mesmo tempo de choque. Ele foi tomado de susto, perdeu a fala por vários dias. Por causa das idades, né? Ele tinha medo que acontecesse alguma coisa com a Isabel, né? Também tem outro momento importante que faz parte da vida tanto de Maria quanto de Isabel, que é o famoso encontro das 2 grávidas. Maria estava grávida de Jesus e Isabel grávida de João, com a diferença de 6 meses. E quando a Maria foi lá visitar a Isabel disse, saudando a Maria, né? Disse, Santa Maria,
Tu és a mãe de Deus, rogai por nós, que somos pecadores, agora e em toda a nossa vida, na hora da nossa morte, inclusive. Porque eis que vai chegar o Messias. Aí ela perguntou, como tu sabes? Foi o arcanjo Gabriel quem me disse. Aí Maria e Isabel cantaram de alegria. E combinaram e outra coisa. O bebê no ventre da Isabel, que era o João, vibrou. Fez festa assim, né? Sacudiu o corpo assim, fez como se estivesse dançando. E ela, veja, ele está confirmando. Este é realmente o Messias. Não foi só eu que vibrei, ele também. Nesta visita, elas combinaram de acender um fogo na frente da casa da Isabel, porque a Isabel morava nas montanhas e a Maria não, para avisar, porque não tinha telefone, né? Avisar a Maria que o bebê havia nascido. E daí foi o que aconteceu. Na gruta, que eles chamavam gruta, mas eram casas adaptadas nas montanhas, né? Na gruta que eles chamavam Gruta de Davi, que talvez um dia tenha pertencido a Davi, não sei por que tem esse nome. Eles moravam, eles eram humildes, né? Ele nasceu e recebeu o nome que foi designado por Arcanjo Gabriel, que é João. João foi conhecido, teve uma infância normal, inclusive ele, como primo de Jesus, eles conviveram muito juntos, né, na infância, mas depois João tornou-se um pregador. Ele era chamado de o ermitão ou o pregador. O ermitão porque ele se escondia também, ele gostava de ficar sozinho, ele não era muito assim de multidões, ele gostava de pregar e se recolher. E o profeta Isaías, já na época dos grandes profetas antigos hebreus, avisou que haveria um homem abençoado que viria anunciar a chegada do Cristo. E a ele foi dado o grito no deserto, aquele que grita no deserto. E ele fez isso, ele anunciou a chegada do Messias. Ele não sabia o dia, mas ele anunciou e o Messias chegou, nasceu, Jesus, né? João Batista então tornou-se um pregador com simpatia pelos essênios, pelo povo essênio, que era um povo simples, que conservava a castidade, a fraternidade, a humildade e todos aqueles outros atributos do cristianismo, que agora recebeu o nome de cristianismo primitivo. Por quê? Lendo o conteúdo que eu vou ler, vocês vão ver depois, percebe-se assim a semelhança imensa com a Bíblia católica e até com o Evangelho, algumas partes, né, que aqui tem toda a vida de Jesus, nesse que eu trouxe, é um evangelho esotérico, mas ele não tem muita diferença, não. João Batista, então, morava nessa gruta, ficava sozinho. Essas grutas eram limpas todos os dias, incensadas, eram feitos rituais para energização. Como esotéricos, eles tinham vários procedimentos. Eles cobriam o chão com tapetes feitos de lã de ovelha ou de pele de carneiro ou pele o dromedário, que eles tiravam a lã e faziam cordas e tapetes, ficava tipo de um sisal. Eles eram extremamente cuidadosos com o corpo e com a mente e com o espírito, porque eles acreditavam que um corpo sujo não poderia atrair vibrações boas. Então, todos os dias de manhã, eles tomavam banho no Rio Jordão e vestiam a veste do dia, que é uma veste reta, simples, sem nenhum adorno, branca, amarrada na cintura com uma cordinha feita de pelo de camelo ou dromedário, não sei bem. Caso que eles são diferentes.
Eles banhavam todos os dias, então, né, para purificar-se, e daí começaram a pregação. E eles pregavam tanto em grupo quanto separadamente. Batista gostava de pregar separadamente. Eles eram muito populares, esses essênios, este povo ao qual João Batista simpatizou com eles. Porque eles eram muito gentis e amáveis. Então, quem é que não gosta de ser bem tratado, né? Ainda mais um povo escravizado pelos romanos, né? Eles possuíam conhecimento de magia, astronomia, matemática e outras ciências que eles aprenderam quando os hebreus estavam cativos, né, da Babilônia. Então eles aproveitaram para estudar. Eram chamados também de curandeiros herbanários, que eles conheciam as ervas, os remédios, eles eram médicos do astral. E como cristãos primitivos, né, acabaram sendo também acho que até os umbandistas primitivos, porque tudo que eles faziam passou através dos séculos e até hoje a gente pratica. João Batista batizou seus seguidores nas águas do Jordão para o arrependimento, tinha que confessar-se, né, que se arrependia de ter feito isso, roubado, matado, qualquer que fosse o pecado, porque eles tinham um guia moral muito rígido e as penas eram muito rígidas. Mas João Batista não fazia assim, aqueles apedrejamentos e aquelas punições. Ele só pedia que entrasse na água, pedisse perdão a Deus dos seus pecados, seria convertido para a religião deles, que é uma religião assim que não tem nome. Eles eram um povo de Deus apenas. Eles têm o nome de essênios, não é o nome da religião, é o nome da raiz etimológica deles, né? Antropológica. Todos os convertidos e os arrependidos, batizados, já convertidos, ficavam esperando sempre que chegasse o Messias. Mas eles não esperaram muito, porque logo Jesus veio. Só que teve um momento em que João cometeu uma gafe, assim vamos dizer. Ele se envolveu com o rei dos judeus na época, que era Herodes. Como João era de personalidade forte e muito crítico, ele criticava as pessoas diretamente, severamente, verbalmente, não fisicamente, né? Porque o Herodes casou-se com a própria cunhada, mandando o irmão dele embora, para ficar com a Herotildes. Então, o João Batista acusou Herodes em público, em praça pública, de estar cometendo um pecado grave para eles, né, dentro das normas, que era o adultério. E aquilo ficou guardado, né? O Herodes não esqueceu, ele ficou com muita mágoa, muita raiva. A esposa dele, Herotildes, também. A Salomé não se importou. Mas aconteceu, né? Ficou aquela rixa entre o rei Herodes, a Herotildes e o João, chamado de João Batista pelo povo, ou simplesmente o Batista. João era conhecido como Batista, continuou a acusar Herodes por praticar adultério e por isso foi preso. Ele não parou, não foi só uma vez. E Herodes tinha medo dele, porque o povo gostava dele e o seguia. Então, e ninguém gostava de Herodes. Então ele tinha medo que o João tomasse o lugar dele. Mas ele dizia que não seria rei, que o rei estava chegando. Aí que depois ele apresentou Jesus, o João batizou Jesus. Assim que Jesus encontrou-os, no dia que ele decidiu iniciar as suas pregações, ele preferiu ser batizado como todos os outros mesmo, sem precisar, para ser considerado igual aos outros. Pela humildade, o João Batista não queria nem batizar eles, não precisa. Tu és um homem santo, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias. Não, mas eu quero, eu faço questão. Aí João Batista batizou com água e Jesus disse para ele:
tu batizas com água para lavar os pecados, e eu batizarei com fogo, que é o fogo do Espírito Santo, né? E de fato ele manifestou o Espírito Santo em Pentecostes com língua de fogo, uma na cabeça de cada apóstolo, inclusive da Maria. Quando Jesus chegou até ele, então, dali em diante ele foi chamado de João Batista, o Batista, e Jesus de Jesus Cristo. Eles batizavam com água, já falei, né? E o Messias era o povo de Javé, que Deus era conhecido como Javé, Iavé, Jeová, e em outras línguas, Samani, Sumani, Samadi, em todas as outras línguas tinha um nome diferente para Jesus em um culto, como Deus Sol ou como Jesus mesmo, mas com o nome da língua. E neste caso, nos hebreus era Jeová ou Iavé. A partir desse dia, Jesus iniciou sua pregação separadamente de João Batista, porque Jesus não concordava com a maneira que João Batista pregava, assim, com muita ênfase. Jesus era manso, humilde, dócil, carinhoso com todos, ele não diferenciava nada. E João Batista, ele chamava atenção para as leis judaicas, era muito radical em relação às leis judaicas, com muito fervor, exaltação, veemência. Ele gritava, ele perdia a calma e às vezes tornava-se agressivo. Quando ele foi preso, ele sofreu muito. E por isso que se diz que João Batista fez a iniciação de Jesus, que viveu entre eles por 6 anos, mas não o seguiram, apenas conviveram. Essa é a parte que eu preparei para ser falada, que acabou sendo lida mais ou menos, mas eu tenho a parte do Evangelho que eu encontrei na Bíblia, não tem a não ser que ele batizou Jesus e que ele foi morto por causa da inveja do Herodes e do desejo da mulher do Herodes. Mas eu encontrei a história da vida dele. E eu acho que é bastante interessante, porque, olha, gente, eu tive que procurar bastante lá entre a minha biblioteca. Eu passei um dia inteiro revirando a minha biblioteca. Então, toda a história aqui é sobre Jesus, mas tem um capítulo que é só de João Batista, é o 63. Quer mostrar a capa do livro? A capa do livro é Evangelho de Jesus o Cristo. Vira lá, vira lá. Para a era de Aquário, que é a era que estamos vivendo agora. O Evangelho de Jesus o Cristo para a era de Aquário. Este livro aqui, ele é fora de linha, mas ele é encontrado em sebos. Ele é fora de edição, né? Que eles chamam fora de linha, não sei como é que chama. Então vamos lá. João, o precursor, visita Jericó, que é a cidade que os hebreus tomaram, né? Encontra-se com o povo em Gilgal, que é um lugarejo, anuncia sua missão, estabelece o rito do batismo, batiza muita gente, regressa a Betânia, que era uma cidade maior, e ensinando sempre, volta ao Rio Jordão. E João, agora sim, eu vou ler em termos de leitura de Evangelho, que é uma leitura menos assim, envolvida na emoção, né? E João foi para Jericó, onde morou com Alfeu, e quando o povo soube que ele havia chegado, correu em massa para ouvi-lo falar. Ele não falou com ninguém, mas chegado o momento, foi para o passo do Jordão e disse à multidão. O Jordão é o rio que separa Israel da Jordânia, com a corda, por incrível que pareça, tem uma corda hoje em dia separando o rio no meio. Vejam que interessante. Ele não falou com ninguém, mas chegado o momento, foi para o passo do Jordão e disse à multidão: emendai-vos e lavai vossos pecados na fonte da pureza, o reino está próximo. Vinde a mim para serdes lavados nas águas dessa corrente, símbolo da beleza interior da alma.
Eis que as multidões desciam e eram banhadas no rio Jordão. A cada homem que confessava seus pecados e pedia perdão, se arrependia, era convertido. Em cada região circunvizinha, durante meses, João clamou por pureza, por retidão, e depois, dias, voltou para Betânia e lá continuou a ensinar. Ele sempre apegando-se às normas, às leis judaicas bem rígidas, né? A princípio, poucos mais honestos buscavam vir e vinham, mas pouco a pouco os egoístas e impuros também aproximaram-se, sem a menor vergonha, né? Sem a menor contrição, vinham porque muitos vinham por curiosidade, e assim ele ia conquistando mais seguidores. E quando João viu os fariseus, que eles não se davam bem com os fariseus, né? Eram tribos, eu falei no início, né? A tribo deles eram 12, e saduceus, impertinentes, indo até eles, ele disse: parai. João Batista fez: filhos de víboras, viu? As palavras de João Batista, ele era grosso, né? Como diria, estáis preocupados com as notícias da ira que virá? Ide e fazei algo que prove o verdadeiro arrependimento. Basta vos dizer que sois herdeiros de Abraão? Digo-vos que não. Quando agem mal, os herdeiros de Abraão são tão maus quanto qualquer gentil. E gentil era as pessoas que não eram israelitas. Qualquer gentil, qualquer povo. Aos olhos de Deus. Cuidado com o machado. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada pela raiz e jogada ao fogo. Então o povo perguntou: e o que devemos fazer? E João respondeu: aceitar a missão de ajudar toda a humanidade, não gastar tudo o que possuís com vosso próprio egoísmo. Quem tiver 2 casacos, dê um a quem não tem nenhum. Partilha a vossa comida com os necessitados. E quando os publicanos eram os cobradores de impostos, vieram e perguntaram: e nós o que devemos fazer? João respondeu-lhes: sede honestos em vosso trabalho, que era cobrar impostos, né? Não aumenteis o tributo para ficarem com um pouco, né? Que coletais, para ter lucro egoísta, não tomeis mais do que vosso rei pede, porque eles eram assim, né? Eles cobravam os impostos e pegavam, eram corruptos. E quando os apóstolos soldados vieram e perguntaram, que devemos fazer? O precursor respondeu: não useis de violência para com ninguém, não exijais o injusto, contentai-vos com a paga que recebeis. Entre os judeus havia muitos que esperavam a vinda do Cristo e viam João como se fosse Cristo, acreditavam que ele até poderia ser o Cristo, mas ele negava. Mas às suas perguntas João respondeu: eu lavo com água, perdoo com água, símbolo da purificação da alma. Mas quando chegar o que há de vir, eis que ele lavará com o santo alento e purificará com o fogo, que o fogo é o fogo do Espírito Santo. Então, por isso que o batismo é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até hoje. Na mão traz sua joeira, que é uma planta sem valor, e separará o trigo que tem na palha. Jogará a palha fora, mas armazenará cada grão de trigo. Este será o Cristo. Aqui é uma metáfora que Cristo saberá separar o joio do trigo. É até bem famosa, bem conhecida, que Cristo bastaria olhar e saberia se a pessoa era boa ou má. Eis que ele chegando, e caminhará convosco, e não o reconhecereis. Ele é o rei, e eu não sou digno de desatar nem sequer a correia das suas sandálias. E João Batista deixou Betânia aquele dia e voltou para o Jordão. Jesus vem da Galileia e é batizado por João. Santo Alento é chamado então e confirma sua missão de Messias. É o subcapítulo, né? Vamos dizer assim. É o versículo. As notícias chegaram a Galileia e Jesus, com a multidão, desceu até o passo onde o precursor estava pregando. O precursor é o João Batista. Quando Jesus viu o precursor, disse: eis o homem de Deus, eis o maior dos videntes, eis Elias reencarnado, que regressou. Porque os hebreus acreditam em reencarnação. Quando Jesus viu
O reino está próximo. Eis o mensageiro enviado por Deus para abrir o caminho. O reino está próximo. Quando João viu Jesus entre a multidão, disse: eis o rei que vem em nome de Deus. E Jesus disse a João: quero ser lavado com água como símbolo da purificação da alma. E João respondeu: não precisa ser lavado, pois és puro, de pensamento, palavra e ação e obras. E se precisa ser lavado, eu não sou digno de fazer isso, de celebrar o rito. E Jesus insistiu: venho para ser um modelo para os filhos dos homens. E o que lhes pedir que façam, devo fazê-lo eu primeiro. E todos os homens devem ser lavados de seus pecados e arrepender-se para serem purificados como símbolo da pureza da alma e não voltarem a pecar. Estabeleçamos esta limpeza como um rito e que de agora em diante chamaremos batismo, e assim foi reconhecido. Tua missão, percursor profético, se referindo a Batista, né? É preparar o caminho e revelar as coisas ocultas. Coisas ocultas são as coisas esotéricas. Exo quer dizer oculta. As multidões estão prontas para as palavras de vida e vim para que me faças conhecer como o profeta do Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Deus Uno, que é a união das três formas de manifestação de Deus. Escolhido para manifestar o Cristo aos homens. O Filho, a manifestação de Deus como Filho. Então, entende-se que Deus, ele tem três tipos de manifestação. Não é que ele seja triplo, ele não está dividido, ele é um só, ele é uno, mas ele pode se manifestar como Deus Pai, como Deus Filho e como Deus Espírito Santo. É um pouquinho complicado de entender, né? Existem muitos debates a respeito disso, mas se vocês conseguiram entender, eu vou ficar muito feliz. As multidões estão prontas para as palavras da vida e para que me faças conhecer como profeta do Deus Trino e Uno, escolhido para manifestar o Cristo aos homens. Então, João levou Jesus ao passo do rio, lá onde ele costumava batizar, né? E batizou no sagrado nome daquele que o enviou, ou seja, em nome de Deus, daquele que o enviou para manifestar o Cristo aos homens. E quando saíram do rio, o Santo Alento, que é o próprio, vamos dizer assim, a própria energia que o batismo emite, né, chamado Santo Alento, em forma de pomba, manifestou-se, desceu e pousou na cabeça de Jesus. Então, é o Espírito Santo para manifestar o lado feminino que precisa, né? A pai, mãe e filho. Ele não ia vir a Maria, né, inteira, veio uma pomba representando a parte feminina. E o Espírito Santo. Uma voz do céu disse: este é meu filho bem amado. Uma voz no céu de Deus, né? E não da pomba. De Deus, o Cristo, o amor de Deus manifestado. João ouviu a voz e entendeu logo a mensagem. E Jesus se foi, satisfeito, e João continuou pregando à multidão. E à medida que confessavam seus pecados e trocavam os caminhos do mal pelos caminhos do bem, todos foram batizados pelo precursor, como símbolo da extinção dos pecados pela retidão. Aí a segunda parte é que quando Jesus... Tu quer fazer... Tu ainda Maria, já está com 50 minutos. Tu quer falar essa outra parte? Porque até agora foi lindo o que tu leu. Quer ler? Pode ler. Eu prefiro ler porque eu estou lendo o Evangelho, né? Ah, tá bom. Não, a palavra do Evangelho já foi interpretada antes de ser lida. Tá bom. Então tá, Jesus vai ao deserto para autoexaminar-se e lá permanece por 40 dias. É submetido a 3 tentações, vence-as e volta aos campos de João e começa a ensinar. O precursor, que é João, né, havia preparado o caminho para Jesus. O Logos, o Logos é o pensamento, é o lado da lógica, é o lado da mente. Né? E é o dom da palavra.
Tinha sido apresentado aos homens como o amor manifestado e agora devia começar sua missão cristã. Ele foi ao deserto para ficar a sós com Deus e poder olhar o interior do seu coração e observar sua própria força e valor. E falou consigo mesmo: meu ego inferior é forte, estou atado à vida carnal por muitos laços. Teria força para vencê-los e dar voluntariamente minha vida em sacrifício pelos homens? Quando me apresentar entre os homens e eles me pedirem uma prova do meu messianismo, que lhes direi? Então veio o tentador, que é satânico, né? E disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. E Jesus disse: quem és tu, quem é que pede uma prova? Fazer um milagre não é sinal de que alguém seja filho de Deus. Os demônios também podem fazer coisas poderosas. Os magos negros não fizeram grandes coisas diante dos faraós. Minhas palavras e obras em todos os caminhos da vida serão a prova do meu messianato. E daí continua com palavras de Jesus, pregando, curando, e os discípulos voltam de novo para João. Seguem Jesus, seguem João, e entre os seguidores de João havia muitos homens da Galileia, que era a terra de Jesus, onde ele morava. Os mais devotos eram André, Simão, Tiago, João, Filipe, que viraram apóstolos, com seu irmão Betsaída. Um dia, quando André, Filipe e o filho de Zebedeu falavam com o precursor João Batista, né? O Logos chegou, ou seja, o Cristo, né? Que tem o dom da palavra, chegou. E João exclamou: eis o Cordeiro, eis o Cristo. E então os 3 discípulos seguiram Jesus e ele perguntou: o que buscais? E os discípulos perguntaram: onde vives? E Jesus respondeu: vinde e verás. E André chamou seu irmão Simão, dizendo: vem conosco, vem comigo, pois encontrei o Cristo. Quando Jesus veio, o rosto de Simão disse: eis uma rocha. E Pedro disse: é Pedro, é teu nome? E Felipe encontrou Natanael também sentado debaixo de uma árvore e disse: vem comigo, meu irmão, pois encontrei o Cristo. Ele mora em Nazaré. Natanael disse: será que Nazaré já pode sair alguma coisa boa de lá? E Felipe respondeu: vem e verás. Quando Jesus viu Natanael aproximando-se, disse: eis um israelita em que não há falsidade. Natanael disse: como podes falar assim a meu respeito? E Jesus respondeu: eu te vi quando estava sendo embaixo daquela figueira, antes do teu irmão te chamar. E aí continuam, são vários apóstolos falando com Jesus na presença de João. Por último fala Pedro. Pedro disse: não posso falar pelos outros, mas posso falar por mim. Deixarei tudo e te seguirei para onde me guiares. E então os outros falaram e disseram: tens a palavra da verdade, vieste de Deus, e te seguiremos teus passos e poderemos errar o caminho, mas nos arrependeremos. Então Jesus e seus discípulos sentaram-se longo tempo meditando em silêncio. Depois João foi ao Jordão novamente, tornou mais pessoas cristãs, deu um sermão e foi para a cidade de Betânia com os seus discípulos, porque então tinha os discípulos de Jesus e os discípulos de João, né? Mas ambos pregavam a mesma coisa e fica bem claro, bem visível. Inclusive, eu não vou ler todos os deveres, mas eu vou ler a partezinha que lembra o Sermão da Montanha de Cristo. Bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão o Rei. Bem-aventurados são os fortes de coração, porque não serão derrubados pelos ventos. Bem-aventurados enquanto os volúveis e temerários vão para o Egito, em busca de temperos e ervas carnais que satisfaçam seus apetites. O puro de coração encontrará o Rei. Porém, aqueles cuja fé é débil ou fraca e que não passam de manifestações carnais, um dia voltarão e com alegria entrarão para ver o Rei. Ó homens de Israel, ficai atentos ao que este profeta diz. Sede fortes de mente, sede puros de coração, ficai atentos, para ajudar o reino que está próximo. Depois de dizer isso, Jesus seguiu o seu caminho e foi com seus discípulos para Betânia também. E moraram muitos anos lá com Lázaro. Aí depois vem palavras de Jesus para o povo de Betânia. E assim nós podemos encerrar a parte do Evangelho, porque senão a gente vai ler todo o Evangelho esotérico
num dia só não dá. O que mais era importante é o que Jesus e João fizeram, falaram, conversaram, definiram. E o João, por ter sido envolvido com Herodes, e a mulher dele, foi punido, preso e depois decapitado. A filha da mulher do Herodes pediu, amando da própria mãe, a Salomé pediu de presente de aniversário, que ela estava dançando, né? De presente de aniversário para o Herodes. E o Herodes era encantado com a filha da Herotildes. Ele diz, pedis o que quereis que eu farei. Qualquer coisa. Depois que ela dançou e que ele ficou encantado, ele queria, na verdade, era seduzi-la, né? Ele estava cheio de más intenções do Herodes. Ela disse assim, mas não foi ela que pediu, foi a mãe, né? Eu quero a cabeça de João Batista, está preso, numa bandeja. Aí ele mandou 2 soldados, foram lá, decapitaram João Batista na própria cadeia e trouxeram numa bandeja tapada com um pano. Aí quando ele destapou o pano, as mulheres gritaram, saíram correndo e foi um escândalo. E assim acaba a história de João Batista, morto por ter enfrentado o rei Herodes. E alguns teólogos dizem que por isso ele não terminou sua missão junto a Cristo, que ele tinha provavelmente mais coisas para fazer, só que não fez. Era isso que tu queria contar, mãe? Já contei tudo. Eu gosto de falar, né? E no geral, assim, tu quer fazer um fechamento sobre a história do João? O que de mais importante, assim, ele nos deixa de legado e o que ele representa na Umbanda para nós hoje? De legado ele nos deixou o cristianismo, né? Porque ele tanto anunciou como praticou, porque os essênios, eles têm os fundamentos muito parecidos com os cristãos, até mais forte. Então, quer saber o que João pregava? A mesma coisa que Jesus pregava. Diz ali a caridade, a humildade, ser de bom. Eu li aquele pedacinho que se parece muito com o Sermão da Montanha, né? Para não ficar lendo tudo que ele dizia. Tudo, mas era tudo assim, como Jesus. Ele era o precursor de Jesus, ele é o pré-Jesus. E hoje, como existem espíritos trabalhando no astral, que não é só na Umbanda, né? Esse aqui, ó, é o João Batista. Eles sempre têm essa aparência jovem, depois que vão para o astral trabalhar. O nome dele é bem complicado. Eu tenho que olhar aqui, senão não consigo lembrar, porque é escrito com letras estranhas. Ashtar, A-S-H-T-A-R, Sheran, S-H-E-E-R-A-N. Ashtar tem a ver com estrela. Então, João Batista, ele está sempre com Jesus, obedecendo Jesus, ele está pequeno grau abaixo de uma confraria de espíritos chamados mestres do astral, do governo culto do planeta. Que Jesus é o chefe geral, mas como tem muitos grupos, Jesus fica se dividindo e dá a chefia de cada grupo para alguém. No caso, aqui na Terra, é João Batista, é o Ashtar. É o nosso João Batista da Umbanda. Isso. Né, que coordena uma legião de espíritos, de entidades que chegam até os nossos terreiros, né? Na Umbanda chega desta forma, com certeza chega em outras religiões de outros modos, né? Inclusive dentro dos hospitais, porque entidades não trabalham só dentro das igrejas, nem só dentro dos centros kardecistas e umbandistas. Entidades trabalham em todo o planeta, né? Na natureza e também nos hospitais, né? E nos outros planetas. Então, em todo o astral, né? Em todo o astral. E essas entidades que trabalham na Umbanda, que trabalham conosco, que trabalham nesta linha vibratória do povo do Oriente,
Na Umbanda se manifestam fazendo curas, né? A gente trabalha com a linha do Oriente, principalmente fazendo curas. Não são entidades assim que venham nos trazer esclarecimento ou que venham dar consulta, nem tampouco entidades que a gente vá pedir assim, como por exemplo para a demanda, como para Ogum, né? Ou para Xangô. Essas são entidades assim mais ligadas realmente à medicina, às curas, né? Embora os Arthur era aconselhamento, né? Os Arthur não se dedicava muito, exatamente, gostava de ser diferente. Os Arthur, que era a entidade do nosso saudoso tio Darcy, né? Fundador da Terreira de Mãe Maria, ele conversava muito, sorria bastante, muito. E de uma maneira muito calma, de uma maneira muito tranquila, chamava todos de amigo. E eu vou encerrar a nossa live de hoje fazendo uma coisa que os Arthur sempre pedia, que é para todos fazerem assim com as mãos. Ele chegava e pedia para que todos vibrassem assim as mãos, e ele gostava muito de cantar um pontinho. Então, antes de cantar um pontinho de encerramento, tu quer cantar algum ponto específico, mãe? Quero. Por favor. Enquanto a gente canta, a gente pode fazer assim com as mãos para energizar, para transmitir a nossa energia. Escolha uns 2 ou 3 pontinhos, para que nosso vídeo já está bem longo. Como foi dito no início, né? João Batista é o chefe da linha do Oriente e está supervisionado por Oxalá, né? Então eu vou cantar aqui assim. Ó Deus, Senhor da vida, ó Deus, Senhor dos entes, mandai a estrela azul e o povo do Oriente. Jesus, estrela suprema, luz na dor e na fé, guiai os irmãos no Oriente a essa gira de fé. Jesus é Samani no Oriente, Jesus é Oxalá na Umbanda. E o outro seria Tupã, que é Deus, né, para os índios. Tupã, olha seu tupanzinho que desce lá do céu azul, trazendo a luz do Oriente aqui para dentro do Congá, trazendo a luz do Oriente aqui para dentro do Congá. Salve o povo. Saravá, saravá o povo do Oriente, saravá todos esses espíritos de tanta luz, saravá Arthur, saravá nossos amigos. Eu vou encerrar cantando o pontinho dos Arthur e pedindo que o povo do Oriente abençoe todos vocês. Eu quero agradecer a minha mãe, que passou mais de um dia com certeza envolta de tantos livros para trazer um pouquinho da história do João Batista para nós. Agora você quer arrumar toda a biblioteca. Né? Quero agradecer demais minha mãe, que esse vídeo fique de registro para que a gente sempre possa dar uma estudadinha, dar uma consultadinha, né? É sempre bom. E principalmente nesse momento que o planeta passa por tanta doença, né? Tanto a doença física como a doença principalmente espiritual, que João Batista e toda a sua falange de luz possa iluminar todos nós. E eu peço especialmente à vovó Faustina e aos Arthur neste dia, que através deste pontinho possa levar para vocês a luz, o amor, a medicina, a cura do povo do Oriente. Então quem estiver em casa pode fazer assim com as mãos, pode projetar essa energia sobre alguém que esteja doente ou mentalmente projetar essa energia para os doentes.
E vamos encerrar então cantando o pontinho dos Arthur. Para o meu filho, irmão do Messi, que está aqui, que está acidentado. E para todas as pessoas que estejam... E para todas as pessoas que estão doentes, principalmente as que estão com Covid, nos hospitais. Que assim seja. Que assim seja. Salves Arthur, salve o povo do Oriente. Salve. Brilhou um clarão no céu, ai meu Deus, o que será? És Arthur, chefe indiano, que veio nos ajudar, que veio com a sua falange para todo mal levar. Brilhou um clarão no céu, ai meu Deus, o que será? És Arthur, chefe indiano, que veio nos ajudar, que veio com a sua falange para todo mal levar. Saravás Arthur, saravá vovó Faustina, salve o Pai Francisco do Oriente, saravá os pretos velhos da linha do Oriente. Que vocês estejam conosco, obrigado por mais uma sexta-feira, obrigado por terem nos intuído, obrigado por terem nos conduzido e que semana que vem possamos mais uma vez estarmos reunidos. Quero apenas lembrar que amanhã no sábado a Mãe Maria estará recolhendo cestas de alimento. Se você puder doar 1 quilo de alimento, leve até a terreira de Mãe Maria, entre em contato conosco, são inúmeros terreiros que estão nos ajudando. Entre e faça a sua doação, né? Como disse minha mãe em determinada parte da leitura dela aqui, você tem 2 agasalhos? Doe 1. Esta é a missão, quando perguntaram para João Batista. Não, isso ele estava pregando, não fui eu que disse. O João Batista já nos deixou dito. Então, você tem 2 agasalhos em casa, leve 1 amanhã na Mãe Maria. Tem 1 quilo de arroz sobrando aí? Leve, por favor, vamos fazer a caridade, este é o nosso objetivo. E a gente pode fazer uma outra live para São Pedro e São Paulo, porque Pedro deu a continuidade à obra de Cristo, voltou a Roma, mesmo sabendo que iria ser sacrificado, e Paulo não conheceu Cristo, mas escreveu todo o fundamento da igreja. Nós podemos também fazer. Com certeza, com certeza. Homenagear os santos. Faremos. Sincretismo é livre. A história é importante, né? E tudo remete à cultura, tudo remete ao ensinamento do Cristo. Exatamente. Um grande abraço a todos. Nosso Saravá. Saravá. Saravá.